Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia, está começando agora mais uma edição do nosso programa Observadores. E no programa de hoje a gente vai dedicar o nosso bate-papo a falar sobre doenças de verão. Para isso a gente está recebendo aqui o médico Nagilson Amori. Bom dia, Nagilson. Bom dia, Patrick. Bom dia a você de casa. E para nos ajudar nesse bate-papo, que é hoje com o convidado central, o Dr. Nagilson, a gente convidou a nossa colega jornalista Karine Suede, do jornal Correio. Bom dia, Karine. Bom dia, Patrick. Bom dia a você de casa. Este é o programa Observadores. Eu sou Patrick Roberto e você estará conosco na próxima hora. Nós voltamos após o intervalo. Continue conosco. De volta com o programa Observadores, nessa manhã de domingo, e a gente tem recebido aqui muitos pedidos para a gente focar na área de saúde, viu, doutor Nagilson? Já tem algumas semanas que a gente está tentando conciliar aí a nossa agenda com a agenda do doutor Nagilson para trazê-lo aqui e a gente falar de doenças de verão. Afinal de contas, o verão ainda segue aí por um bom tempo, né? Nós estamos numa região que o pessoal adora praia, adora estar curtindo o sol, né, etc. São coisas que exigem cuidados e também as queimadas, né, doutor Nagilson, outra coisa que tem nos preocupado bastante, então a gente vai conversar aqui hoje bastante sobre isso. E eu queria começar dizendo um bom dia e agradecendo a sua presença. Bom dia, Patrick, bom dia a todos, né? A gente agradece aqui o convite, né, de estar vindo aqui participar de um tema tão importante, principalmente nessa época do ano, na nossa região. Verdade, que bom. Bom tê-lo aqui conosco. E também a gente convidou para nos ajudar nesse bate-papo com o doutor Nagilson, a nossa colega, né, jornalista Karine Suede, do jornal Correio. Bom dia, Karine. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos que estão acompanhando o programa. Que bom. Doutor, vamos lá. Então vamos direto ao ponto. Eu queria... o senhor trabalha na rede pública há muitos anos. Já há quantos anos de rede pública? Desde 2001. Desde 2001. Quando retornei para Marabá. Então já encarou muitos invernos e muitos verões, né? Isso. E eu queria primeiro que o senhor especificasse como são as características, os tipos de doenças que a gente enfrenta, tanto nesse momento de verão quanto no inverno, aqui na região. A nossa região é uma região atípica em relação às estações definidas durante o ano. Mas uma coisa bem comum aqui umidade do ar relativa mais baixa nesse período, nessa época do ano, que é o verão. Além disso, uma temperatura elevada, né, na região, e a gente está vivendo aqui na linha do Equador. Então, uma região diferente. Então, de junho, no final de junho, até meados de outubro, o eixo principal da Terra se inclina e por isso que essa região fica muito mais quente. Então, algumas doenças são mais comuns nesse período, como as micoses, né, a insolação, a desidratação, a intoxicação alimentar, os óbitos que ocorrem no veraneio maior nesse período, por causa de crianças, né, que estão de férias e são levadas a esses locais e muitas vezes culmina com esse mal maior. E são as principais enfermidades que acometem nesse período do ano. Certo. Karine. Doutora, a gente sabe que nesse período de junho a outubro também, principalmente aqui em Marabá, tem ocorrido muitas queimadas também, né? E a gente percebeu, eu, por exemplo, que faço muitas matérias para o Jornal Impresso, para o Portal de Notícia também, a gente conversa com o Corpo de Bombeiros e eles sempre falam sobre esses números, que eles aumentam mesmo nesse período. O que o senhor pode informar para as pessoas, porque a gente acaba ingerindo, né, de certa forma, essa fumaça, o que isso pode ser prejudicial para a gente, como é que pode ser tratado também? As queimadas na região amazônica e principalmente aqui em Marabá são bem notadas nesse período e a gente vê claramente muita fumaça na cidade. Vê muitos resquícios de palhas e folhas queimadas que são trazidas pelo vento nas casas das pessoas. E é uma forma que a gente sabe da cultura da população local, onde eles utilizam esse período seco para economizar dinheiro e jogam até um fogo para limpar grandes terrenos, né? Áreas urbanas, inclusive, e a população paga
o preço disso. E o preço disso, quem paga mais são os extremos de idade, os idosos e as crianças menores, onde a gente já tem um calor, já tem a umidade do ar mais baixa do que a média do ano. Hoje, por exemplo, está em torno de 45 graus a umidade relativa do ar. E com isso a gente vê que as crianças apresentam, e os idosos, mais conjuntivite, mais otite, mais faringite, mais complicações Só de para corrigir, asma. você falou 45 graus, 45%, né? A média de calor é que tem dado, né, 40 graus, 35 a 40 graus, né? Isso. Mas a umidade do ar é 45%. Isso. Quando o natural nosso aqui no inverno chega a 90% ou mais de 90%. Né? Isso, fica nessa faixa de 70% a 90%. Isso. Então a gente vê que reduz bastante e é justamente isso, aliado às queimadas, que faz com que essas pessoas compliquem. Por exemplo, a gente sabe, quem tem um paciente que é portador de asma, que é portador de bronquite, que é portador de doença pulmonar, obstrutiva crônica, são pessoas que precisam de um ar mais puro, que precisam de uma saúde assim, mais controlada através de medicamentos e que requerem o melhor cuidado especial. Então, nesse período do ano, essas pessoas sofrem bastante. Mas aí complicou, porque você falou que quem tem já tem essas doenças tem uma predisposição ainda maior a sofrer nessa época. Porém, a gente está tendo cada vez mais gente com esse tipo de doença, né? Com rinite, todas as ites necessárias. Isso. Assim que está o mundo. O mundo está assim, mas assim, como a nossa região é uma região bastante peculiar, e a gente que trabalha em hospital público, que anda no centro de saúde, que anda no hospital municipal, e que anda nas UTIs pediátricas e UTIs neonatais, e até UTIs adultos, a gente vê que a população sofre bastante. Então, assim, esse paciente que é pneumopata crônico, ele tende a descompensar. E descompensa com o quê? Com afecções pulmonares. Pode ser infecção por vírus, bactérias, calor, irritantes, poluentes, né, como a fumaça dos carros, mas nesse período que está bastante frequente, incomodando mais a população, causando uma demanda maior para esses hospitais públicos de atendimento à população geral, são as queimadas. Podemos dizer, então, com base com os itens que o senhor acabou de elencar aí, que quem mora na área urbana está mais predisposto a sofrer nessa época? Sim. No verão também a gente nem tem, assim, com frequência, principalmente na zona rural de algumas cidades aqui na região, o asfalto. Então ainda existe muito a poeira mesmo, a poaca. Então vai se somando calor, vai se somando poeira, vai se somando as queimadas, né? Então são todos fatores agravantes para essa população e que pioram bastante nesse período do ano. Piora em torno de 15% a 30% os casos da demanda de procura por doenças respiratórias principalmente. Quais características têm surgido mais no hospital público atrás de atendimento nessa época? A característica principal é que as pessoas tendem a ter desconforto respiratório, né? Eu estou falando de extremos de idade, que é o que mais procura o hospital por descompensar nessas situações. Crianças e idosos. Então é desconforto respiratório, tosse e complicações de doenças crônicas, levando esse paciente até a evoluir com derrame pleural, com pneumonias que pioram, e esses pacientes necessitam de um atendimento especializado, né? Um cuidado maior e muitas vezes até necessitando de internação hospitalar, ocupando os leitos, que se não passasse por uma situação como essa, certamente estaria em casa em melhores condições. E a gente, quando fala de doença pulmonar, Patrick, a gente sempre tem que lembrar, o paciente pneumopata que tem doença pulmonar, ele tem que ter um cuidado no ano todo. Por exemplo, ele tem que ter uma casa com poucas cortinas, ou se coloca cortina, tem que ser lavada pelo menos uma vez por semana, poucos tapetes ou carpetes, tá? E de preferência não usar, e se usar tem que ser renovado toda semana. A central de ar e o ventilador que usa, ele tem que ser limpo, a hélice e a central de ar tem que ser limpo, a sua tela. Então são todos cuidados habituais que eles fazem, mas que nesse período do ano, né, é agravado com essa situação. Mas você acabou de falar uma coisa que eu acho difícil que a grande maioria da população faça isso com regularidade. Porque a gente mais, né, Karine, que a gente mais entra na casa das pessoas aqui, a gente vê muita cortina, vê muito tapete, né, o tal do tapete nesse tipo que a gente está pisando aqui, que é o tapete, né, carpete, né, o chamado carpete.
e vê muito centrais de ar que talvez ele tenha um ano que não recebe manutenção. Então, ainda mais nesse período também que é muito quente, muito calor, então é uma questão quase difícil, né? Eu acho muito difícil. Eu achei muito importante essa dica que você acabou de dar, porque com certeza muita gente em casa não pratica isso, de estar limpando esses itens com regularidade. Isso. As pessoas geralmente não tomam o cuidado necessário, até porque não sentem nada. São pessoas normais, que não têm quadro respiratório nenhum, que não tem problema nenhum, e habitualmente nem nota que o ventilador está com a hélice suja, que a central de ar está suja, nem nota isso. Mas aquela pessoa que realmente tem uma pneumopatia, esses detalhes assim são de suma importância no sentido de ter melhor qualidade de vida, de complicar menos, descompensar menos, tá? Então é importante. Então, se você tem uma pessoa com rinite, com quadro alérgico respiratório frequente, com DPOC, que é doença pulmonar obstrutiva crônica, um paciente que teve pneumonia recente, esses pacientes têm que ter um cuidado especial. Aí sim, esses cuidados têm que ser levados mais à risca, porque senão ela vai baixar o hospital mais vezes e nos extremos de idade pode até levar ao óbito. Certo. Aproveitando que também estamos no período que as pessoas frequentam muito as praias, quais são os alertas, né, para os pais que levam as crianças à praia? A gente sabe ali que muita gente utiliza areia para fazer algumas coisas que não devem, né? Então, as crianças podem pegar micoses ali através da praia, nas águas mesmo. O que pode acontecer? Existe alguma forma que os pais possam proteger essas crianças, podem ficar alerta? Tá, é interessante essa sua pergunta, Karine, porque quando se trata de criança, o pai, a mãe, o adulto que é seu tutor, que é o seu responsável, tem que ter em mente o seguinte, que se eu levo uma criança para um balneário, para uma praia, para um rio, um igarapé, existe risco grande para essa criança, principalmente o de afogamento, como você referiu. Então a gente nota também nesse período, onde as crianças estão de férias, né, retornando agora às aulas, um número muito maior de crianças levadas a balneários. Então é nesse período que também aumenta os casos de afogamento. Então se você, adulto, levar seu filho, sobrinho ou amigo, criança, para um balneário, a primeira coisa que tem que tomar as medidas de segurança. Primeiro, usar colete, salva-vida, não beber, não se distanciar da criança e lembrar que aquele dia é da criança. Então, nada de atenção a amigos, a familiares, atenção à criança, porque elas são inocentes, gostam do desafio, não têm noção do perigo e certamente, se não souber nadar, se distanciar dos adultos, ou os adultos tiverem bebedeira, coisa nesse sentido, mesmo que seja uma bebedeira simples, ela tende a ir a óbito e a complicar o arrependimento, né, Patrick? Esse vai ser o resto da vida e uma vida perdida sem necessidade. Uma outra coisa que você falou, Karine, é em relação aos cuidados principais. Uma coisa muito comum, quase todo mundo tem um cachorro em casa, um cão, um gato, e quando sai assim para um passeio, costuma levar. Ou então, às vezes, você está numa praia, num balneário, e lá tem cães. Então, essas crianças, de preferência, comumente não se faz isso, mas tem que ter um cuidado de estar calçada, onde tem animal, já é um local de risco para a larva migrans, que é um tipo de parasitose transmitida pelas fezes do gato e do cachorro, entendeu? Essas crianças têm que, assim que terminar o banho, enxugar os pés, as dobras, para evitar micoses, entendeu? São cuidados assim básicos, mas que interferem diretamente na vida dessas crianças, ver qual a alimentação que vai ser dada para ela, porque a alimentação é uma coisa super importante, a gente tem que ter o cuidado desde o manuseio, o local de acondicionar, a forma de oferecer essa comida à criança, o horário que pode dar intoxicação alimentar, tem que ter cuidado com o horário que essa criança vai se expor ao sol, evitar aquele banho de sol entre as 10 da manhã às 16 horas, tá? Porque nesse período acontece mais insolação. E lembrando que nós adultos também temos que ter um cuidado especial. O câncer que mais acomete a população brasileira, número 1, disparado, na frente de todos, é o câncer de pele, não melanoma. Então a gente vive numa região interessante, quente, né? Verão, e a gente muita gente pensa que é o câncer de mama ou outros que a gente, né, não pensa, mas principalmente para a nossa região é muito importante esse alerta. É o câncer de pele disparado na frente. E aí a gente costuma não usar protetor, né? Então o protetor solar, apesar de muita gente pensar que não tem essa importância toda, tem acima do fator 50, existe protetor solar para crianças menores
de 2 anos, e tudo isso com a função de evitar, prevenir, né? Porque quando a gente está prevenindo, a gente está ganhando. Com Quando a gente está certeza. tratando, muitas das vezes a gente já está perdendo. Certo. Na área da saúde é assim. Dona Gilson, Karine, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT. Retornando com o programa Observadores de hoje. Hoje a gente batendo um papo aqui sobre saúde, sobre doenças relacionadas ao verão, que é o período que nós estamos vivendo aqui. E a gente estava tentando já há alguns dias trazer aqui o Dr. Nagilson e conseguimos finalmente conciliar a agenda para trazê-lo para esse bate-papo aqui conosco. E convidamos também a nossa colega Karine Suede, jornalista do Jornal Correio, para nos ajudar nessa conversa então com o Dr. Nagilson. Queria agradecer a vocês que têm nos acompanhado, lembrar que vocês podem acompanhar também as notícias sobre o programa, os bastidores do programa nas nossas redes sociais, no programa Observadores, ou Observadores Marabá, na verdade, tanto no Instagram quanto no Facebook. E no Facebook ficam os links dos programas anteriores que estão postados no YouTube. A gente quer, então, agradecer a vocês que têm nos acompanhado e também, onde a gente tem andado na rua, as pessoas sempre nos abraçam, sempre dão dicas, sempre pedem alguma coisa. E a coisa que mais me pedem na rua, Gilson, é saúde. Para a gente discutir aqui saúde é a questão número 1 hoje para a população, né? Talvez junto com segurança pública, mas saúde é o que as pessoas mais se preocupam na rua. A gente vai olhar algumas imagens agora para conversar em cima delas. A Karine, no bloco anterior, a gente finalizou com a pergunta da Karine para o senhor sobre a questão da praia, né? E essa imagem, que é uma imagem colhida agora em julho, né? Que é um período que nós contamos com o acompanhamento maior das autoridades, né? Aqui existe um período oficial de verão, não é isso, Karine? Isso. A gente sempre explica nas nossas matérias que é Exatamente. ao longo do mês de julho, não é isso? Então, ali, aqueles 4 finais de semana ali do mês de julho, a gente tem a garantia da presença da polícia, da presença dos bombeiros, etc. Pelo que eu sei, quando passa esse período, continua tendo praia, porém, essa presença das autoridades diminui. E aí que reside a minha preocupação, Gilson, e eu queria lhe fazer esse questionamento, né? Eu sou uma pessoa que tenho algum treinamento de primeiros socorros, né? Mas é uma coisa que, né, Karine, a gente aprende, mas no dia a dia a gente não pratica. E eu sei, tenho certeza absoluta que se um dia precisar usar com alguém, uma pessoa que passou por um afogamento, por exemplo, que é o caso aqui que a gente está citando, eu sei que eu vou me enrolar, porque faz muito tempo que eu não pratico, me ensinaram uma vez na vida, sei os princípios, como funciona, porém não sei se eu vou saber até o nervosismo do momento, a certeza que você pode estar ali, né, sendo a única salvaguarda daquela pessoa naquele momento ali, que ela possível óbito, né? Eu sei que isso vai me deixar nervoso e sei que isso é a realidade para a grande maioria das pessoas. Que dica o senhor daria para essas pessoas que tenham que de repente socorrer um afogado? Assim, o ideal é que a gente passe a socorrer, mas ao mesmo tempo tem uma pessoa para buscar ajuda de uma pessoa que entenda. Ótimo. Porque às vezes a pessoa está ali no intuito de, a gente chama de ignorante bem intencionado. Ele quer ajudar, quer fazer o melhor dele, mas pode acabar prejudicando até por não conhecer. Porque, deixa eu só lhe interromper, porque o meu questionamento, eu sempre lhe ouço dizer também que o tempo trabalha contra, né? Ou seja, quanto mais rápido a pessoa é socorrida, mais chances a gente tem da sobrevida. Não é isso? Isso mesmo. Porque assim, aquela pessoa, ele vai dar o atendimento inicial, mas assim, ele tem que colocar em mente que a primeira coisa a gente fazer isso, e muito rápida, é que ele chame uma pessoa para buscar socorro. Buscar socorro para um adulto, buscar socorro para uma pessoa que entenda mais, um bombeiro, um policial. Mas essa pessoa tem que ser tirada da água e colocar o mais próximo possível, sem que se ande muito com essa vítima. Tá? Porque as pessoas costumam pegar, dobrar a vítima nesse sentido assim e sai levando. Ele já está perdendo tempo. Então, o primeiro local seco, já coloca a pessoa ali. E plano, né? E plano. Aí já coloca a pessoa. E vê se a pessoa tem pulso. Se não sentir pulso aqui, o melhor local é perto aqui da região cervical ou aqui embaixo.
nessa região. Tem pulso, a pessoa está viva, o coração está batendo. Então é só manter a via aérea permeável. Não dobrada, ver se tem prótese dentária, se tiver alimento, alguma coisa, vira o rosto para o lado, para que essa pessoa respire. Tá? Mas se tiver parado total, não tem pulso, não tem respiração. Como é que sabe que você está respirando ou não? Pelo abdômen. Tira a camisa aqui e olha. Se o abdômen estiver movimentando para cima e para baixo, tem movimento, a pessoa está respirando. Tá? Também não se faz nada, só deixa a via aérea permeável. Mas se tiver parado de vez, enquanto um está chamando, o que, que a pessoa vai fazer? Fechar as narinas da pessoa, acoplar a sua boca, aquela boca, entendeu? E soprar. Assim, numa intensidade que será capaz de esvaziar o seu pulmão. Mas a boca fechada da vítima. Tá? Fecha o nariz e a boca, aí abre a boca, coloca a sua acoplando e sopra. E assim faz durante 15 vezes, assim, numa sequência, e vai na área do coração e dá uma apertada lá. Aí volta novamente. Uma forma muito simples que a gente tem hoje, as redes sociais, a pessoa tem como acessar, tipo assim, salvamento simples, né? Vídeos, né? No YouTube. E no YouTube, e vai ver um treinamento lá de uma forma bem simples, porque falando assim é diferente de estar mostrando. Praticando. Né? Mas o cuidado principal é manter a via aérea pérvia e se tiver obstruído por vômito ou prótese dentária, alguma coisa, que vire a cabeça dessa pessoa. Teve pulso, apertando aqui acima desse osso, um pouco mais profundo, o coração está batendo, é só manter a via aérea pérvia que a pessoa tem vida, né? Deixa eu lhe questionar outra coisa, né? Estamos imaginando aqui essa situação hipotética, ainda nessa lógica da pessoa que se afogou, né? Nós temos uma praia que é uma ilha no meio do rio, então depreende-se que essa pessoa, o afogado, vai ser primeiro retirado da água, né, que o senhor falou, vamos tirá-lo totalmente da água, né, que às vezes ainda deixa a pessoa ainda meio dentro da água, né, se dividir, né, enquanto um tenta fazer a respiração boca a boca, aqueles procedimentos que a gente sempre ouve dos primeiros socorros, uma outra pessoa já está acionando a ajuda. Essa ajuda, eu já devo ligar diretamente para a ambulância, para ter a ajuda especializada, e na impossibilidade de acionar uma ambulância. As pessoas que de repente atravessaram esse cidadão já podem botar dentro de um carro e levar por conta própria para o hospital? O que é ideal? Numa hipótese dessa, o que se faz? Está longe de tudo e de todos. Então, olha, primeiro se tem pulsação, pode ser aqui, embaixo. Pode até você que está em casa agora ver, coloca o dedo aqui e sente, ó. Você vai sentir pulsando. Ou aqui, acima desse osso da fúrcula external, você aperta bem e você vai sentir a aorta também pulsando. Isso é o pulso. Teve isso, a pessoa está viva. Então é só manter a via respiratória, nesse sentido assim, para que ele respire e o coração fique pulsando, né, e trocando o oxigênio. Mas mesmo assim, porque passou por afogamento, ela tem que ser retirada do local e levada para um hospital. Porque pode ser que ingeriu água, broncoaspirou e vai complicar lá na frente. Então essa pessoa tem que chegar no hospital e ser atendida por uma equipe médica, fazer raio-x para ver se houve essa broncoaspiração. Acabei de lembrar outra coisa aqui. Uma vez telefonando para o número do SAMU, né, os próprios atendentes do SAMU também dão as primeiras dicas do que se fazer, né? Então, acompanham ali por telefone mesmo o primeiro atendimento, correto? Correto. Então o SAMU, bombeiro, eles têm... Bombeiros, próximo bombeiros. Eles têm... 192, 193... Eles têm a orientação passo a passo para aquela pessoa que seja calma. Não adianta ligar uma pessoa que seja ansioso, que não consiga ouvir, fale, grita, mas não dá o retorno. Não, tem que ser uma pessoa mais calma possível daquele grupo, enquanto um está tomando as medidas iniciais lá, para que fique falando com a equipe e vá levando esse paciente. Pode ser alguém que está em estado de choque ou histérico, né? Não. Que não pode ser essa pessoa que vai ligar, né? Porque não vai conseguir explicar direito o que está acontecendo e nem vai conseguir realizar os procedimentos que eu vi. Isso. É interessante, Patrick, isso que você falou, porque assim, medicina é muito dinâmico. A gente ouve que quando o paciente está politraumatizado, tem que deixar lá e chamar o bombeiro, chamar o SAMU e aguardar. Assim, no geral. Mas se o paciente está tendo uma hemorragia grave, foi baleado, esfaqueado e vai para ali, não. Aí, nesse caso, tem que pegar do jeito que ele está, segurar da melhor maneira possível, que não traumatiza a coluna e leve o mais rapidamente para um hospital. Então, assim, em medicina é meio dinâmico e não pode estipular tudo como regra geral, mas as condutas iniciais são essas. Certo. Karine.
Doutor, ainda tratando também das praias, o senhor que trabalha em hospital público, houve algum aumento de ataques, por exemplo, de animais dentro do rio? Teve algum relato? Nesse período, é muito comum, a gente conhece muitas pessoas que foram esporadas por raias, né? Mas, assim, é o mais frequente. A gente tem visto aí nas redes sociais alguns animais de grande porte passeando por essas águas. Sempre tem um né? vídeo de alguém que viu uma cobra, um jacaré, alguma tudo. coisa assim. Mas, no geral, não tem aparecido muita coisa diferente disso, não. E são esses animais outros que a gente está falando, eles são mais comuns no inverno, né? Quando o rio está cheio, até porque eles vêm de áreas de mata fechada, etc. O mais comum realmente nessa época são as raias. Isso. Mas como reagir também à questão do esporão, né? O paciente que for esporado de uma raia, ele geralmente chega no hospital evacuado, gritando muito e sentindo muita dor. Então você imagina o tamanho dessa dor, né? O limiar da dor. Então o esporão de uma raia, ele tem espinhos em sentidos contrários. Tipo um palito, né? Grande, aí, com esporões, com espinhas, né, em sentidos diferentes, opostos. Então, quando ele entra rasgando, quando sai rasgando. Só que ali existe lodo naquele esporão, e o lodo fica lá dentro de onde ele esporou. Então, aquele lodo tem que ser retirado no hospital, onde se faz a anestesia local e se faz a limpeza, para que ele não evolua com complicações maiores dias após. Pode matar uma pessoa, um esporão de... Não, só se for pego numa área crítica, né? A gente ia falar, né? Deitou em cima da raia, alguma coisa assim, né? Geralmente a raia, ela utiliza aquilo como mecanismo de defesa. Quando a pessoa pisa nela, ela vira o ferrão e perfura. Se a pessoa tiver a sorte de pisar em cima do ferrão, ela não espora nada, só sai. Mas assim, a gente que mora aqui na região e nunca foi esporado por raia, o macete que existe é o seguinte: quando você chegar numa área que tem pouca gente, então tem que fazer barulho, mexer a água, movimentando e vai entrando. A pessoa não pode ver uma água parada, quieta, que tem lama e vai entrando assim, ao bel prazer, não pode. É o local ali preferencial é o local dela, onde elas vão estar. É a moradia dela, é o habitat dela e pode acontecer acidente. Tá. Vou passar mais uma imagem aqui, por favor, Denis. Aqui, segura só um pouquinho assim, eu já ia virar a página, mas eu lembrei de outro questionamento que a Karine lhe fez no bloco passado, e eu achei muito interessante o que o senhor falou sobre quando a gente está indo com criança para a praia, ou seja, esquece de beber, esquece que aquele dia com certeza vai ser dedicado a cuidar da criança, não foi isso que você destacou? Foi isso. E tem mais uma, Patrick. Às vezes vão várias pessoas com poucas crianças. Aí a gente fica confiável. Um confia no outro. Um confia no outro, que todos estão olhando, mas ninguém está. Então, assim, tem que ser determinado naquele grupo qual ou quais que vão ficar direcionados e focados nas crianças. Então, quanto mais gente, pior para a criança. Quanto menos gente levando uma criança, é até melhor, vai às vezes. Criar uma espécie de zona de conforto, uma ilusória zona de conforto, né? Isso. É o que acontece, nós estamos que é várias muito pessoas para cuidar de uma criança só, mas está todo mundo batendo papo, ou preparando uma carne ou um peixe, e ficam desatentos com a criança. Isso mesmo. Vamos passar aqui mais uma, por favor. Tá. Sujeira aqui, viu, gente? Alguém vai olhar aí e vai dizer assim, nossa, onde é que isso é um lixão da cidade? Pois é, esse aqui é a nossa praia, né? Que é assim que nós tratamos ela. E eu queria até destacar isso, a Karine sabe que a gente promove nas nossas reportagens um combate muito forte. A gente tenta conscientizar as pessoas. Questão da natureza, né, Karine? Vou até aproveitar para você fazer um relatozinho sobre isso, sobre como as pessoas têm se comportado. Pois é, Patrick, na praia é muito comum as pessoas levarem cerveja, né? Consumem lá e as pessoas acabam deixando todo esse lixo. E nas matérias, por exemplo, que a gente faz, que a gente redige tanto para o portal quanto para o jornal, a gente tenta sempre alertar essas pessoas a levarem sacolas plásticas para que elas possam colocar esse lixo esse lixo, né, que foi de alguma coisa que elas foi descartado por elas, que até de uma forma de ajudar também na limpeza da praia. Porque, como você falou, a gente já está fora daquele período, né, de que não tem os órgãos ali acompanhando. Então, fica complicado também até porque não tem gente para limpar. E se tem, são poucas pessoas. Existe um mau costume natural, né, do ser humano de que alguém vai limpar
ou tem a obrigação de limpar a sujeira que nós mesmos produzimos, né? Exatamente. E a gente reproduz isso aí que a gente muitas vezes pratica em casa, pratica no local de trabalho, a gente leva também isso para um local que é local de natureza. Ou seja, que fatalmente não vai ter alguém para recolher aquela lata, aquele PET, né, aquele saco plástico. Espetinho de churrasco que acaba ferindo também, que a gente vê muito na praia, que as pessoas acabam de comer o espetinho e jogam no chão, né? E aquilo, o pessoal andando, a areia acaba cobrindo, e aí quando você vê, você acabou furando o pé, né? E era aí que eu queria chegar. Após essa tua breve explicação aí sobre o que a gente tem encarado aí na nossa cobertura jornalística, que eu queria saber, doutor, por tabela, né? Porque aqui a gente está vendo plástico, mas tem também a questão do resto de comida, de produtos N que as pessoas levam, e esses produtos estão ali descartados na areia e, por sua vez, a areia está se contaminando também, né? E um dia desse eu estava vendo uma postagem de uma amiga, ela postando uma foto do pé e com o pé para cima, e eu falei, o que houve com o seu pé? Ela falou, é uma micose que eu peguei ao pisar na areia da praia, né? E agora estou aqui sofrendo para vencer esse período. O que pode acontecer? É interessante, Patrick. Você falou assim do ser humano, né? Mas a gente vê quando teve a Copa do Mundo aqui, e vários exemplos que a gente vê dos japoneses, né? Onde eles chegam, eles recolhem o lixo. Então, assim, é um exemplo para todo o planeta. A gente, quando sai também viajando fora, a gente vê a educação do povo, onde eles recolhem e a gente não vê uma cena desse tipo. Então, isso ainda é muito comum aqui. Nós, aqui da região norte, temos que melhorar muito a nossa cultura no sentido de acondicionar o lixo, né, que se produz, porque ele só causa dano à natureza e causa dano a nós mesmos. A natureza, os animais que estão mais raros hoje, né, que sobrevivem, as tartarugas, tracajás, jacarés, tudo, eles podem comer, se alimentar disso e a óbito, né? A gente vê vários exemplos nesse sentido. Mas para nós, seres humanos, isso aí é fonte de doenças de forma geral. É fonte de micose, é fonte de parasitose, né? É fonte de intoxicação alimentar grave, fora a poluição visual, né? Sim. Que também existe. Então a gente pensa que ali foi só uma lata jogada, uma garrafa jogada, o resto de alimento jogado. Não, ali se traduz em vidas que vão adoecer, que vão procurar hospital e que algumas sucumbem, não resistem. Então esse lixo, assim, de forma geral, ele não é tão inocente não, ele é muito grave, ele é nocivo à sociedade, ele tem um preço. Eu sei que não é a sua especialidade a dermatologia, mas que dica você poderia dar a quem teve esse problema com micose? A micose, por que ela surge? A pessoa está pisando no local geralmente descalço e úmido, onde fungos, bactérias e vírus existem naquele local, e quando chega em casa, ela costuma fazer uma higiene não tão completa. Então tem que tomar banho com água, sabão, entendeu? Enxugar bem as dobras, entre os dedos, das mãos, dos pés, enxugar bem os cabelos, aí sim que troca de roupa. Porque às vezes tem a ideia que está no rio, está molhado, tomou banho, né? Tomou não. Ali é água contaminada e a água boa é de casa com sabão, sabonete, os cuidados devidos. Certo. Aí se evita muitas micoses e outras doenças de pele. Tá. A gente encerrou esse bloco, nós vamos para mais um intervalo e voltamos em seguida aqui na SBT. De volta com o programa Observadores desse domingo, hoje falando aqui sobre doenças de verão, um bate-papo muito interessante com o médico Nagilson Amuri e também nos ajudando aqui a nossa colega jornalista Karine Soed, do jornal Correio. Doutor Nagilson, eu vou pedir para colocar mais uma imagem aqui, o Denis, por favor, Denis. Isso aqui. A gente tratou no primeiro bloco, né? Foi uma pergunta da Karine. Mas eu queria que as pessoas em casa também pudessem ter esse choque aqui, porque nós estamos dormindo e acordando dentro de uma enorme nuvem de poeira, de poeira também, né? De fumaça e poeira, as duas coisas juntas, né? Mas principalmente fumaça. Essa é a nossa realidade cotidiana aqui na cidade, ou seja, não está dando nem para escolher, né? Eu vou
vou mandar as crianças para casa da avó, porque fica lá no outro bairro, no outro bairro não está tendo isso. As pessoas não estão tendo escolha, porque por onde quer que ande aqui em Marabá, a realidade é essa aqui. Passa mais uma, Denis. Marabá, né? Está ali a Marabá Pioneira ali ao fundo. E olha como a gente percebe ali, dá para a gente, com essa tomada aérea aí, com drone, dá para a gente ter a ideia como, né, aquela nuvem de fumaça rapidamente toma conta da área e está exatamente em cima da área urbana, né? Eu achei mais uma também de queimada, Denis. Olha isso aqui. Então, é isso que eu queria saber de ti, Gilson. O que fazer quando a gente não tem opção, seja, a fumaça está por todos os lados e está cotidiano. Desde julho a gente está imerso nessa cortina de fumaça e muito provavelmente estaremos nos próximos 2 meses, a não ser que venha chuva. Em casa, se a pessoa tiver a oportunidade, se for possível, ela deve manter a casa fechada, principalmente se tiver crianças, né, ou pessoas com pneumopatias ou idosos, e usar de um artifício simples, mas que tem um resultado muito bom, que é colocar estendedor varal de roupa dentro de casa e todas as roupas que seriam colocadas no quintal para secar, que sejam colocadas dentro de casa, principalmente à noite, molhadas, úmidas. Aí, então a evaporação pelo calor dessas roupas faz com que repercuta positivamente na saúde respiratória das pessoas que estão dormindo. Aí, uma ótima dica. Doutora, eu já ouvi também, pessoas costumam molhar um paninho e colocar, né, na direção do nariz aqui. Também funciona. Também funciona. Às vezes é comum as pessoas colocarem bacias de água dentro de casa, porque ali vai evaporando. Mas assim, tem que chamar a atenção se tiver criança pequena. Porque criança muito pequena acorda à noite e vai para a bacia. E se for de 1 ano e meio, coisa nesse sentido, já existem relatos de casos de morte por afogamento em bacia no quarto. Né? Então tem que ter cuidado. Teve criança pequena, não coloca não. É melhor roupa molhada, roupa úmida, toalhas e tudo. Isso ajuda muito. E hoje existe a tecnologia, né, que é do umidificador de ar. Você pode comprar um umidificador, põe água, liga na tomada e fica à noite ligado. Isso umidificadores que estão cada vez mais baratos, né? Não é um item caro, né? Tem um umidificador até menos de R$50, você compra um, né? Em farmácia, em qualquer farmácia você encontra. Porque tem muita gente que acha que o umidificador é só para determinadas pessoas que têm determinadas doenças, né? E não, é justamente para esse período de ano, não é isso? Um adulto, ele perde em média 2,5 litros de água por dia, pela respiração, pelo suor, né, pela urina e pelas fezes. Então ele precisa de água. E a água a pessoa tem que consumir muito. Então quanto mais consumir água, melhor. Através dos alimentos, né, frutas, verduras, legumes. E durante o dia também, como é um período muito calor, a gente orienta que as pessoas procurem roupas leves, né? Não procurem roupas muito pesadas. As mulheres também sofrem muito nesse período com o calor. Então a gente orienta também que as mulheres nesse período procurem usar roupas mais leves. Alguns corrimentos, né, vaginais provocados por fungos também aumentam nesse período. Então a gente orienta que as mulheres nesse período usem mais roupas de algodão e leve para que sofram menos. Então assim, são condutas simples, mas que as pessoas tiram um benefício muito bom para poder passar esses 2 próximos meses que vem por aí. A gente fica contente, Patrick, também, eu tenho acompanhado pelos meios de comunicação de Marabá as condutas, né, que as instituições públicas, né, do judiciário, bombeiros, entre outros, a imprensa inclusive, que estão trabalhando no sentido de mudar a mentalidade, mudar a cultura e utilizar de sanções no sentido de evitar queimadas nesse período. Então, acredito que para os próximos anos isso vai surtir algum efeito positivo. Certo. Vamos passar mais uma imagem aqui, por favor, Denis. Tem mais uma? Eu tinha uma imagem dos meninos na praia com a polícia. A gente tem essa imagem aí? Tá. Pode voltar com essa imagem aí. Doutor, a gente fez uma denúncia muito forte aqui nesse período, né? A Karine sabe disso, quanto a uma brincadeira que é muito comum, né? E ela é muito infantil e é muito saudável. A brincadeira em si é saudável, que é soltar pipa, né?
mas infelizmente a desvirtuação da brincadeira, né, com a questão do cerol, da linha chilena, né, tem feito com que a gente tenha visto aí situações gravíssimas, inclusive com morte, não é isso, Karine? Narra um pouquinho o que a gente viu nos últimos dias. Agora, no iniciozinho de agosto, a gente presenciou, né? Nós noticiamos, na verdade, uma pessoa, um rapaz, que ele estava de moto e acabou que a linha estava atravessada, ele passou e acabou degolando, né? E esse rapaz ele foi, inclusive, levado ao hospital, mas ele não resistiu. Então, doutor, inclusive está sendo desenvolvido aí um projeto de lei para que torne crime, né, o fato de utilizar... No âmbito municipal, né, que já existe a lei federal, Isso. mas uma forma também da gente trazer para a nossa realidade. Exatamente. Então, nesses casos, doutor, essas crianças que muitas vezes inocentemente estão brincando lá com a pipa, o que a gente pode alertar para elas educar de alguma forma para que não utilize? Porque a gente sabe que elas estão querendo fazer aquilo para cortar a pipa, para querer de alguma forma resgatar aquela pipa. Então, elas usam desses artifícios aí de linha chilena, de cerol, né? Então, o que a gente pode alertar? A gente orienta esses garotos que estão brincando, e às vezes até de forma inocente mesmo, como você falou, eles não têm noção do perigo que isso traz. Porque aquela linha não está próximo daquela criança que estava soltando a pipa. Então, uma pipa, outra pipa, aí ficam desafiando um ao outro no sentido de cortar com a pipa no ar. Então, cortando o papagaio, aquele fio todo cai e acompanha. Ele vai cair em algum lugar. E geralmente cai numa rua onde passam motos, né? Bicicletas, em velocidades mais elevadas das motos, aí tem um risco. Porque ali são vidros, né, que cortam como navalha e matam uma pessoa. Eu já presenciei casos no Instituto Médico Legal, cortados por linha de cerol, e eu acho que a saída no sentido de resolver essa problemática tem duas. Uma são as autoridades do judiciário e policiais entrarem com investigação e fiscalização das casas que vendem as linhas, nesse sentido. Certo. Você lembra, Patrick, na época de crianças tirando cola em Marabá, que até vocês falaram bastante na época, e existia um abuso muito grande. Então foi denunciado, as autoridades competentes tomaram a conduta e hoje não se vende cola mais em Marabá com facilidade. Então a gente deixou de ver nas ruas de Marabá crianças tirando cola. A mesma coisa o cerol. Se tiver uma fiscalização séria no comércio onde existe venda e até chegada de outro município para cá, aí com isso certamente diminuirá. Tirar o fornecedor, né? Tirar o fornecedor. Agora sim, eu fiquei muito contente observando um novo invento para evitar o cerol. Existe um acessório de capacete onde a pessoa abotoa uma peça rígida que não prejudica o movimento do motociclista, e essa peça rígida vem até aqui embaixo. Então é um invento bem feito de engenharia e já existe a venda onde, caso aconteça de bater aquele fio nisso aqui, ele sobe pelo capacete e passa a pessoa sem causar trauma nenhum. É uma nova forma também de se evitar, né, de se prevenir. Vou fazer uma matéria sobre isso, hein, Karine? Vamos atrás dessa... E também tem aquela tradicional anteninha que as pessoas colocam na moto também. A moto também, isso. Exatamente. Mas esse é bem efetivo, foi estudado por engenheiros, né? E é bem rígido e evita isso. Por que corta? Porque é o material cortante, né? E quando chega aqui tem um queixo. A pessoa é pega desprevenida e ainda tem um capacete. Então aquilo é segurado ali e a velocidade que vai o motociclista decepa, né, a região do pescoço, a pessoa vai a óbito sangrando muito pelas carótidas e jugulares. Realmente é revoltante a gente pensar que isso possa ocorrer, né, para uma brincadeira, de repente termina de uma forma trágica, né? Nosso tempo está acabando, mas eu não ia deixar passar por aqui um especialista da área gastro, né, que é o seu caso, e não lhe fazer nenhuma pergunta sobre o assunto. Então, eu vou deixar a Karine, que geralmente já passou por problemas na área, ela lhe fazer um questionamento sobre a área gastro. Um problema que vem se tornando bastante comum, inclusive entre jovens, que é a gastrite, né, doutor? Isso. E a minha, eu acredito, não sei, mas a minha avó tem, que é nervosa, e acredita que possa ser hereditária também, porque a minha também é nervosa, né? Então, assim, existem alguns alimentos que a gente não pode consumir, né? Inclusive também bebida alcoólica.
Eu, por exemplo, nunca mais eu tive uma crise, né? Daquelas da gente rolar no chão de dor. Mas o senhor pode falar alguns alimentos que as pessoas podem evitar, né? Justamente para não atiçar essas dores, por gentileza. Posso, sim. Comece falando o que é gastrite nervosa, Sim, o pessoal sim, saber por que não é favor. emocional, né? Que não é caso de mandar para o psicólogo. Não. O sistema digestório ele é composto de boca, esôfago, estômago e intestino. E tem as glândulas anexas, que são pâncreas e fígado, principalmente. Mas, assim, está muito comum no nosso jovem, que tem uma alimentação assim, muito industrializada, sofrer de dor de estômago com frequência. E lembrando que acima tem o esôfago. Então, tem pessoas que, se tiver uma educação alimentar básica, já resolve muito esse problema da gastrite. E a gastrite nervosa nada mais é do que uma inflamação do estômago onde não se encontra o causador daquela dor. Então, quais são as causas principais? A bactéria Helicobacter pylori, o uso de anti-inflamatórios, que é mais comum nos idosos, né? E o estresse, que é o mais importante. Então, assim, quando afasta outras possibilidades durante o exame de endoscopia, quando a gente faz, e não se encontra nada, e está lá a gastrite, aí fica como o diagnóstico de gastrite nervosa. Certo. Os principais alimentos que devem ser evitados são farinha, frituras, gorduras, pimenta, refrigerante, água com gás. Só o que tem no mundo esse aí que você está listando. Café, Nescafé, chocolate, Nescau e Toddy, bebida alcoólica e fumo. Então, ou seja, sobrou para você de casa banana, maçã, abacaxi. Água. E água. Patrick, mas pensando bem, a gente olha assim, frituras. Tudo que a gente frita, a gente pode cozinhar e assar. Então já aumenta o leque, né? Sim. De alimentos que a gente pode ter. Mas assim, brincadeiras à parte, o refrigerante, por exemplo, ele tem um índice muito elevado de açúcar refinado, além de conservantes. Isso causa um prejuízo danado à saúde das pessoas. E hoje a gente vê uma epidemia de diabetes no mundo, né? E no Brasil não poderia ser diferente. E começa a atingir o órgão mais importante do corpo, que é o estômago. Porque o estômago, muita gente pensa que é só um depósito de alimento para iniciar uma digestão. Não, o estômago produz hormônios e é o órgão principal como termômetro da saúde da pessoa. Tá aí. Não existia nada melhor do que isso. Doutor Nagilson, queria lhe agradecer pela presença aqui, por ter ajustado a sua agenda para conseguir estar aqui conosco hoje. Muito obrigado. Eu que agradeço, Patrick, a você de casa. Bom, vamos repetir aí mais vezes essa entrevista com o senhor. Karine também, nossa colega do Jornal Correio, obrigado pela participação. Obrigada, Patrick. Obrigada a todos que estão acompanhando o programa. É isso. Obrigado a vocês que nos acompanharam nesse domingo. Um ótimo restante final de semana a todos e até semana que vem aqui na telinha da TV Correio SBT. Até lá. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.